Você é um caçador de bruxas que foi chamado a um antigo vilarejo para conseguir descobrir quem dos moradores está causando caos entre eles. Você sabe que você tem 5 dias para essa missão e você não pode errar na sua escolha. Cabe a você descobrir quem é ou não a bruxa dentro desse vilarejo. Eu sou o Daimon e essa é a história de Demonology. Demonology por si só tem uma gameplay que é bem simples até, só que o que chama a atenção é a narrativa. Já chegando na vila de início, a gente se depara com algo bem simplista, na verdade, são só 6 moradores, e é em volta desses 6 moradores que o jogo se passa. Enfim, o jogo ele tem algumas mecânicas que são bem simples, como por exemplo, a de conversar com os moradores para entender o que cada um acha sobre a situação que eles estão vivendo. Cada um dos 6 moradores dessa vila tem uma visão um pouquinho diferente do que está acontecendo, e é exatamente isso que a gente vai investigar. Só que além disso, a gente tem outra opção, que é ao invés de só chegar e conversar pacificamente, a gente pode chegar e forçar eles a falar o que a gente quer. Enfim, essa vila tem alguns pontos específicos e é por eles que a gente vai começar. Para ser mais específico, vamos ir atrás da pastora para ver o que ela acha. Obviamente, a pastora cuida de ovelhas e chegando lá, ela acredita que tem uma bruxa entre eles justamente por causa que as ovelhas dela estão sendo mortas. Ela até pediu pro ferreiro construir uma cerca, entretanto, ela acha que o próprio ferreiro é a bruxa e ele construiu uma cerca mal feita justamente para lobos conseguirem invadir e matar as ovelhas dela, o que talvez seja um pouco pira da cabeça dela, mas a gente não tem como saber ainda. Mas conversando com ela, a primeira coisa que a gente entende é que realmente a crença dela é que o ferreiro tá manipulando todo mundo e querendo que a bruxa acabe com eles. Então, obviamente, vamos falar com o ferreiro pra ver qual que é a justificativa dele pra tudo isso. E inesperadamente o ferreiro contra-argumenta falando que provavelmente é ela que é a bruxa. O ferreiro que tá claramente estranho, já que ele diz que ela mandou uma maldição nele que fez a mandíbula dele cair. Ou seja, tem algo de estranho aqui. Pra gente se situar um pouco, a gente acaba perguntando pro ferreiro quais são as pessoas que estão naquele vilarejo, e ele cita pra gente 6 pessoas de cabeça. Sendo ele, a pastora, o padre, a curandeira, uma velha esquisita que fica vagando pela floresta, e por último o pescador, que pode parecer um pouquinho estranho de aparência, mas lá no fundo ele é gente fina. E já que provavelmente esses dois só vão ficar se acusando, vamos direto pra curandeira, porque eu acho que é mais fácil. Se vocês pararem pra reparar, se é que esse termo existe, até agora tanto o ferreiro quanto a pastora não tiveram nenhum argumento lógico para incriminar um ao outro, mesmo que tivessem coisas estranhas como a cerca mal feita de graça, ou o ferreiro perdendo a mandíbula literalmente, querendo ou não são argumentos plausíveis para falar que alguém é bruxo. Mas enfim, vamos só ignorar esses dois e vamos logo pra curandeira. Enfim, a curandeira, como todo mundo nesse lugar, também tem alguém que ela não gosta e provavelmente ela vai acusar essa pessoa, e dessa vez ela acusou o padre. Ela fala que o fanatismo dele acaba atrapalhando o jeito que ele vê as coisas e que ela começou a achar ele muito esquisito de uns tempos pra cá. Ela falou que a religião que ele segue não parecia mais o que ele dizia antes, então ela acusa o padre de ser a tal bruxa. Enfim, de novo a gente começa a notar que tá faltando argumento aqui, né? É um pouco esquisito até, mas beleza. Realmente é meio difícil pra você ter argumento assim pra chamar alguém de bruxa, mas vamos pra próxima. Enfim, indo falar com o padre pra ver qual que é o lado dele da história, obviamente ele vai acusar a curandeira porque eles claramente têm alguma rixa, a gente só não sabe o porquê ainda. E aqui que a gente começa a entender que eles não gostam muito um do outro, e a curandeira mexe com algum tipo de ervas, ela acredita bastante em espiritualidade, e esse tipo de coisa não cai muito bem pro padre não. Ele fala que ela tá fazendo bruxaria, e ele viu ela à noite dançando com as trevas, o que é algo meio subjetivo, não entendi o que ele quis dizer com isso, mas beleza, né, ele é padre, ele deve falar esses bagulho estranho. Então, enfim, de novo a gente não consegue tirar muita coisa desses dois, só que eles não gostam muito um do outro, e eles têm ideias diferentes, então assim, eu não sei muito pra onde que a gente vai com essas informações. Bora falar com a véia da floresta então, porque ela parece ser a mais interessante deles. A véia da floresta acaba de uma vez por todas com a nossa investigação, porque quando a gente chega nela, ela simplesmente fala que ela é a bruxa. E acabou, é isso então o jogo, beleza, falou pra vocês, tchau, Obviamente que não seria tão fácil, porque ela fala que ela é a bruxa, mas todos também são a bruxa, e todo mundo lá naquela vila tá mancomunado com o mal, ou seja, é meio curioso na verdade, porque você não sabe se ela tá falando a verdade ou se ela já tá só doida, que nem o ferreiro disse, então a gente fica meio na dúvida, mas beleza, ela tá lá e a gente só abandona ela, eu acho que ela não tem muita mais coisa pra render pra nós não. E por último, a gente vai falar com o pescador. Quando a gente chega no pescador, ele é esse mano aí, um pouco estranho, talvez, mas calma que de estranho ele só tem a aparência mesmo, porque quando a gente começa a conversar com ele, na verdade ele provavelmente é o mais lúcido de todos eles, já que ele só fala que ele não acredita em nenhum tipo de bruxa e que provavelmente isso é só a invenção deles porque eles estão todos brigados, e que o que a gente tá fazendo ali não passa de um conto de fadas estranho, o que, querendo ou não, é real, né? Obviamente a gente tentou e não conseguiu tirar nenhuma resposta deles,
Então tá na hora da gente tentar de outra maneira tirar a resposta deles. Voltando pra pastora, a gente resolve usar o segundo método pra tentar tirar a resposta dela, e agora sim a gente conseguiu alguma coisa. A pastora fala, depois da gente dar uma leve forçada, que na verdade provavelmente foi só a burrice dela e ela só não gosta do ferreiro mesmo. Ela conta que ela tinha um marido, mas ele abandonou ela por conta das dívidas, então ela ficou meio abalada da cabeça, então ela começou a acusar o ferreiro por conta de que provavelmente ela mesma deixou a cerca aberta. Ou seja, o ferreiro tá quase descartado dessa hipótese toda. Falando no ferreiro, vamos tentar entender um pouco melhor do porquê que ele acusou a pastora assim de graça. E quando a gente chega no ferreiro, a gente começa a dar uma leve forçada nele. Só que aqui a gente tem um pequeno problema. O ferreiro fala mesmo que ele construiu de forma meio porca aquela cerca, entretanto ele continua afirmando que é da bruxa, só que se a gente começar a forçar demais... ele simplesmente despiroca das ideias e fala que todo mundo é a bruxa e ele também, se a gente quiser queimar ele, pode queimar. Eu, sinceramente, aqui a gente não tem muito mais o que perder tempo. A gente só realmente descobriu que ele realmente fez meio mal à cerca porque ele tava num momento preguiçoso da vida. Agora, como ele perdeu a mandíbula, não sei, ninguém sabe, a gente vai ficar sem saber, provavelmente foi algum tipo de doença. Continuando agora, eu resolvi ir pro padre, porque ele tinha a história mais estranha, porque ele mesmo usava da medicina, já que ela era curandeira e ele era o chefe da vila. Provavelmente ele permitiu ela ser curandeira, então é meio esquisito que do nada ele tenha começado a repudiar tudo que ela fazia, então vamos nele. E aqui a gente descobre uma das informações mais importantes, eu acho, desse jogo, é que o padre tinha uma leve paixão pela curandeira. E quando ela começou a namorar outro cara, aí, infelizmente, ele começou a ficar um pouco bravo das ideias. O padre, obviamente, não foi a favor desse casamento, mas mesmo assim, acabou que ia rolar, só que de uns tempos pra cá o cara desapareceu, o que é uma incógnita ainda, então vamos descobrir o que aconteceu. Falando com a nossa querida curandeira, ela tá muito triste porque o cara desapareceu, e quando ela foi ter um filho com o cara, já que eles não eram casados, o padre falou que isso não era coisa de Deus, ou seja, ele meio que obrigou ela a tirar o filho. Ok, esse padre não é gente boa, definitivamente. Ainda mais por causa que a gente sabe que Deus não tá envolvido nisso e ele fez isso simplesmente por ciúme. É um padre padrão, né? Enfim, não tem muito mais o que a gente arrumar com ela aqui. Ela tá definitivamente abalada depois de ter perdido o filho. O que nos resta é voltar pra velha lá no meio do mato, descobrir se ela tem mais alguma informação pra gente que deixe a gente chegar um pouquinho mais perto dessa tal bruxa. Enfim, a velha continua doida das ideias e mesmo se você interrogar ela ou se você forçar a resposta de qualquer jeito, vai dar na mesma porque ela já não tem mais nada pra falar. Mas enfim, se a gente não conseguiu nenhuma informação muito útil aqui, e na real todos os problemas parece que são só coisas internas deles, o que a gente vai fazer nesse momento? E a resposta é... vamos fazer nada, né? Fazer o quê? A bruxa na real não existe. O ideal seria então a gente simplesmente pegar e ir embora. Infelizmente aqui a gente tá falando da época da Inquisição, ou seja, isso infelizmente não era uma opção. Alguém contratou a gente pra estar aqui e alguém vai pagar a gente pra fazer o nosso trabalho. Então a gente vai ter que fazer o nosso trabalho de qualquer jeito. E agora resta a nós escolher um deles para ser julgado. Independente de quem a gente escolher, o final do jogo vai ser exatamente o mesmo. Mesmo sabendo que provavelmente nenhum deles era realmente envolvido com bruxaria, o final só resta colocar algum na corda e puxar. Obviamente qualquer pessoa normal escolhe o padre, né? Porque pelo amor de Deus, olha o que esse mano tá fazendo. Mas enfim, se você escolher qualquer um dos outros, o final vai ser o mesmo. Porque lá no fundo... o que esse jogo quer passar é que o final pouco importa. Esse jogo reflete uma época onde pessoas eram simplesmente mandadas de arrasta pra cima sem nenhuma explicação melhor, simplesmente por tretas internas. Um não gostava do outro e de repente acusações rolavam e por conta disso alguém tinha que pagar. O jogo exatamente tenta refletir essa época onde a investigação não tinha câmeras, não tinha filmagem, só tinha história boca a boca e tinha explicações inacreditáveis pra coisas que na verdade nunca aconteceram. O jogo ele tem um desfecho que talvez você não goste, eu também quando eu bati o olho eu fiquei meio desacreditado que não tinha uma bruxa, eu comecei a me entreter muito em histórias, mas no final essa é a realidade. Bruxas nunca existiram, infelizmente, elas nunca fizeram toda aquela bruxaria que as pessoas acreditavam, mas enfim, várias pessoas acabaram pagando por isso de tabela, e é exatamente isso que a gente faz no jogo. A gente faz alguém pagar, mesmo sem essa pessoa ter feito nada. Esse jogo ele é meio triste, eu diria, mas ao mesmo tempo ele é profundo. Nem sempre os pecados que você vai pagar são realmente o que você fez, ou seja... esse jogo não reflete nada mais que a vida real. No fim, a bruxa é muito mais do que uma pessoa ou um poder.
Ela é um conceito que sempre vai se manter vivo quando o assunto é odiar alguém específico. Enfim, esse vídeo deu um leve trabalhinho em questão de roteiro, edição e também se for contar todos os finais e diálogos que eu tive que fazer. Então se puder deixar um like aí só pra ajudar, comentar qualquer coisa aleatória, valeu demais. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom e até a próxima vez aí.